Olha para cá, eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para dizer a verdade da Bíblia. E todos os profetas eram a favor de Acabe e Josafá, mas apenas um era contra. E aí o Acabe diz: bota ele na cela, prenda ele, prive de pão, de água, e quando eu voltar, eu vou falar com ele. Ele disse: se tu voltares, eita glória, majestade, tu não vai voltar. Ei, olha, se tu voltar, Deus não falou na minha boca, mas tu pode ir que tu não volta. Olha para cá, quando ele chegou na batalha, ele se disfarçou, pegou uma outra roupa, pegaram até o rei Josafá, aí ele disse: não sou eu não. E aí o rei disse: eu quero só o Acabe, porque Deus já tinha dito que era para matar Acabe. E aí pronto, terminou a guerra, e aí não acharam o Acabe. Um soldado: rapaz, eu não achei esse Acabe, velho, eu vou para casa triste. Aí jogou a lança para ir embora. E aí Deus botou o satélitezinho: cadê o Acabe? Não é assim? Eita! Até encontrar. Pronto, né? Eita. Aí Deus, só para cumprir a profecia. Voltou? Voltou, mas foi no caixão. Há muita gente que vai voltar no caixão. Há muita gente que está no púlpito sendo usado não por Deus, mas pelo espírito de mentira. Pessoas que não são sinceras, pessoas que não são verdadeiras. E olha para cá, Brasil. Pode parar com isso, meu irmão, minha irmã. Esses que andam dizendo assim: é desmantelado, mas Deus usa. Ele falou a verdade. Deus até faz para confundir, para que a pessoa pense que ele está na verdade, mas ele vai continuar sempre no erro. Porque um verdadeiro profeta não se contrata a ele e nem se percebe ele apenas pelo que ele fala também, mas é pelo seu caráter de vida. Jesus diz assim: pelos frutos os conhecereis. É pelo fruto, é o caráter. Se conhece laranja, é pelo quê? Pela laranja, não é só pelo pé não, porque às vezes tem um pé de laranja, mas não dá nada. É a essência, eita coisa boa. Então, vocês podem observar aqui que nessa primeira parte, os interrogadores eram todos falsos. O povo tem o governo que eles querem, que eles merecem, não é assim? O povo a liderança não prestava, os sacerdotes não prestavam e o povo não prestava. E aí você tem aqui, todos estavam corruptos. Agora vamos para a segunda parte, responsabilidade do julgar. Vamos lá, agora vamos observar aí, vamos lá. 12 a 23. Aí é 12 a 23, Vamos lá. Veio ainda a minha palavra do Senhor, Sim. dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, Sim. gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. Enviarei contra ela fome. Sim. E arrancarei delas homens e animais. Pronto, então preste bem atenção. Quando uma terra, perceba bem que eu falei no início que primeiramente Deus tem um aspecto geral, amplo. Toda terra, olhe para cá o que eu vou dizer. Toda terra que peca contra Deus, que tem adultério, que tem mentira, que tem falso profeta, que tem anciãos comprometidos com o pecado, Deus vai punir ela. Em todas as épocas da história, quem peca contra Deus, quem não liga para Deus e a sua palavra, serão punidos, castigados, porque Deus é justiça. Deus é justiça. Agora veja o verso 21, só para os irmãos terem uma ideia. 21. Porque assim diz o Senhor Jeová. Isso. Quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, Sim. a espada, a fome, as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Então preste bem atenção. Primeiro, a terra. A terra toda que está corrompida, não quer saber de Deus, não quer saber da palavra, não quer andar em santidade, não quer andar na justiça, mentira, roubo, adultério, divisão de classe, separação, imoralidade. Deus vai fazer justiça. Mas agora o pastor leu no 21, específico, Jerusalém. Jerusalém era a terra santa. Jerusalém era a cidade escolhida de Deus. Mas assim como Deus não tem aliança com a pessoa só porque ele é de idade, ele também não tem aliança só porque ele escolheu uma cidade. Ele não quer saber de cidade bonita. Vocês pensam que Deus está olhando lá para Jerusalém agora dizendo, minha cidade. Ele quer saber quem mora nela se é fiel. É por isso que Deus disse, eu vou mandar meus 4 elementos
para sacudir Jerusalém e matar todos que estão lá, porque eu não suporto mais o pecado desse povo. Negócio sério, meus irmãos. É negócio sério. E aí, para vocês terem uma ideia, nós temos aqui, né, a responsabilidade do julgamento. Quanto mais o povo que tem Deus, que diz que tem Deus, que tem a palavra, se torna rebelde, se torna pecado, um abismo vai chamando o outro. Quando você é crente sincero, olha para cá para você entender o mistério. Quando você é crente sincero, que busca Deus pela oração, que busca Deus pelo caminhar reto, que busca Deus pela vida santa, mais Deus se aproxima de ti. Quando você diz que é crente, que tem a Bíblia, e mais se afasta de Deus, na mentira, na idolatria, no pecado, na imoralidade, mais pecado chama pecado. Porque é uma rebeldia trazendo mais, é apostasia trazendo mais apostasia. E quem vive nessa prática, Deus não vai deixar impune. Deus vai matar. Deus vai matar. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Eu pergunto, Deus poupou Israel? Não. Deus poupou só porque eram os escolhidos? Deus poupou só porque botou na cidade santa? Te ilude não. João Batista pregando lá em Mateus 3, ele diz, vocês estão sendo besta. Só porque tu se acha judeu, dessas pedras, Deus pode levantar filhos. Eita, irmão. Rapaz, é coisa séria, é coisa séria. É coisa séria, não é assim? É coisa séria, né? Coisa séria. Noé, quem é o outro? Eita, Daniel e quem? E Jó. Noé era judeu? Não. Noé não era judeu, não tinha ainda a raça, não tinha ainda o povo escolhido, vai formar só com Jacó. Jó era judeu? Também não. Quem era judeu? Por que isso? É o seguinte, Noé, Daniel e Jó. Deus não quer saber se tu não é judeu, se tu é da além do rio. Deus não quer saber se você é judeu. Deus não quer saber se não é judeu. Ele quer saber se é fiel. Entenderam agora? Ele quer saber se tem crença. Ele quer saber se tem verdade. Não se iluda pensando que você é filho de promessa. Tem irmão que diz, eu sou filho da promessa. Ismael era filho da promessa também, entrou no jogo. Ele nem era, mas entrou. Então olhe para cá. Nem Abraão, nem Noé, nem Jó eram judeus. A formação, se você pegar, a formação vem depois com a família de Já, que aí Deus passa a escolher. Ou seja, Deus tem compromisso é com quem tem fidelidade. Não é só porque é Jerusalém, não é só porque eu sou da Assembleia de Deus. Se tu não... Sim. Eu sempre digo, para a salvação, Deus não faz acepção de pessoas, sim, mas para a intimidade, sim. A verdade, a verdade. Porque essa é a realidade. Então ouçam bem, ó. Se você analisar aqui, a Bíblia mostra que Jerusalém estava em pecado, mas toda a terra que está em pecado, Deus vai punir ela. E aí o mais interessante aqui, meus irmãos, aí nós vamos ter um princípio geral. Se vocês analisarem, eu coloquei aqui, ó, 3 homens notáveis. Quais eram os 3 homens de vida notável lá? Noé. Vamos lá, bem forte. Quem era? Noé, Daniel. Vamos lá, Gênesis 6, verso 8, só para os irmãos terem uma ideia. Vamos ver quem era Noé. 6, 8, vai. 6, 8. Vamos lá. 6:8. Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. Eita. Agora lê antes. Por que ele vai achar graça? E disse o Senhor, destruirei de sobre a terra. É o verso 5. Começa pelo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Ó, a terra, o pecado aumentou. Deus vai punir a terra ou não vai? Vai. E toda imaginação de pensamento do seu coração era só má, continuamente. Isso, vai. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Sim. Disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Isso. Desde o homem até o animal, até ao réptil. Por causa do pecado. E até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Sim. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Prossegue. Então as gerações de Noé. Noé era varão justo. Para aí, ele era como na terra? Justo. Sim. Reto. E o que mais? E andava com Deus. Deixa eu explicar a coisa. Não é apenas qualidade de caráter, não é apenas retidão de vida que nos leva para o céu.
Ele tinha tudo isso, mas é porque ele tinha comunhão com Noé, andava com Deus. Quem anda com Deus, eita rapaz, quem anda com Deus não quer vida com pecado. Bem-aventurado o homem que não anda, nem se detém, nem se assenta. Olha, preste bem atenção, tem gente que interpreta esse salmo errado. Ele está dizendo o seguinte, que quem tem a bem-aventurança em Deus, não anda, nem se detém e nem se Noé, como tinha um compromisso com Deus, ele não vivia como a geração do seu tempo. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Outra coisa interessante aqui, olha para cá. Você tem aqui, ó, Noá. Digam comigo, Noá. Vamos lá? Isso aqui no hebraico é chamado de patá furtivo. Por que patá furtivo? Porque aqui é uma sílaba só. Essa vogal aqui, chamada de patá, que está embaixo, você não vai ler assim, ó, Nohá, Nohá. Não, porque aqui está simplesmente dizendo que é uma sílaba só. E aí você tem Noá. Você vai ler assim, ó, Noá, não Nohá, não Nohá, ok? Com essa gutural presente aqui no texto. Noá. Esse é o sentido. Mas é interessante. É interessante. Tem gente que fala, né? Por exemplo, Noache, né? Mas eu coloco aqui, seria mais ou menos assim. Deixa eu transliterar ela aqui para vocês. Seria assim, ó, Nó-a. Como é a gutural, eu posso fazer assim, ok? Como é uma vogal breve, não leva acento, eu poderia por isso que ele falou ali, Noache, né? Noache. Mas eu leio isso assim, ó, Noá, porque aqui é um patá furtivo, ok? Então, o que nós queremos dizer aqui para vocês, simplesmente, atentando para essa perspectiva bíblica, há uma coisa interessante. Vocês sabem o que quer dizer o nome Noá? Noá quer dizer o quê? Olha, vamos fazer o seguinte, Noá ou Noé quer dizer repouso. Olha como é linda a Bíblia. Repouso. Olha aqui, repouso. Entendeu? Quem se lembra do nome de Daniel? Quem se lembra? Vocês estão lembrados o que quer dizer Daniel? Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. E Jó? Já observaram? Se você analisar na própria tradução hebraica que aparece aí no texto, quer dizer odiado. Olha como é linda a Bíblia. Então vamos lá. Primeiro, quer dizer o quê? Repouso. Depois? Deus é meu juiz. E depois? Odiado. Se vocês analisarem, esses três nomes estão trazendo toda a mensagem do capítulo. Porque odiado, Deus odeia o pecado. Mas Deus é Deus de justiça. E no final, para quem é o remanescente, Deus tem? É por isso que eu gosto da Bíblia. Eita, coisa boa! Aí como é que você vai ler? Aqui, ó, Iove, é a palavra Jacó. Iove, ó, Iove. E aí você vai ler aqui, ó, Daniel. É a mesma coisa do nosso nome, ó. Daniel. Eu já falei para vocês que todas as vezes que terminar com esse é o quê? É Deus, ok? Daniel. Deus é meu juiz. Deus é meu juiz, né? E aí você tem aqui, ó, odiado. Então, esses três homens, eles tinham vidas notáveis, eram justos, eram sinceros. Mas eu pergunto, a retidão de Noé, a justiça de Noé, a santidade de Noé, salvou a geração dele? Apenas salvou ele e a sua família. Porque a família também acreditou no Deus do Pai. Ok? Esse Daniel, na Babilônia tinha muita gente, mas quem foi abençoado na Babilônia? Daniel e os seus amigos, porque eles fizeram um compromisso de servir a Deus. E Jó salvou ele e quem mais? E os seus amigos, porque ele ofereceu sacrifício, Jó, né? Ele ofereceu sacrifício por todos e orou por eles. Então preste bem atenção, não confunda essa justiça de Daniel, dos companheiros e também do próprio Noé, como sendo que a justiça deles transferisse salvação. Não. Os três amigos de Daniel já eram salvos. Eles tinham um compromisso com... Agora, a vida de retidão dentro do palácio os livrou de muitos males. Os amigos de Jó acreditavam ou não em Deus? Sim, eles só tinham uma teologia mal interpretada. Por isso que Deus diz, vai lá e ora por eles.
Então, eles voltaram a ter comunhão com Deus. Assim vai ser com Moisés, assim vai ser com Samuel, assim vai ser com Abraão. Alguns deles, por a sua justiça, e como, por exemplo, Paulo, Atos 27. Paulo no navio, Deus entregou para ele 276 pessoas. Por exemplo, todas foram salvas? Não. Quando diz que entregou, eles foram salvos do perigo. Mas não foram salvos para salvar. Pronto. Então você tem que entender isso. Quando a Bíblia diz assim, que a mulher crente, ela pode, está lá em 1 Coríntios, não é isso? Ela pode até chegar a influenciar o marido, não quer dizer que ele vai ser salvo. Lá em 1 Pedro diz que a mulher, pelo seu comportamento, pode até ganhar o marido. Mas quando diz será santificado, não quer dizer que vai ser salvo. A influência, o caráter, a verdade de alguém pode influenciar o reconhecimento. Então, nós temos que entender isso. Não é que a justiça da pessoa vá salvar alguém. Porque se nós entendermos assim, nós vamos tirar o aspecto redentivo da pessoa de Cristo Jesus. Ok? Então, esses homens notáveis, e outra coisa, Deus elogia ou não elogia? Tem irmão que fica, eu não vou te elogiar porque tu pode se exaltar. Só se exalta se for besta. Primeiro que tudo que você tem, eu sei que quem foi que me deu? Deus. E eu sei que sem ele eu não sou. E se alguém vier, pastor, Deus lhe usou hoje, eu vou dizer o que para ele? Glória a Deus. Porque tem irmão, não diga irmão, porque eu posso me exaltar. Tu se exalta porque tu é besta mesmo. Agora, um homem de Deus que tem compromisso, ele sabe que nada é dele, tudo vem de... Paulo diz, não que sejamos capazes de nós mesmos de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eita, coisa boa é a Bíblia. E aí eu vou correr aqui para encerrar. Homens notáveis. Ouçam bem, se lá tivesse esses 3 homens, vamos lá, bem forte, como era o nome deles? Noé, Daniel, eles seriam salvos? Não. E aí tem um argumento sem base. Qual é o argumento sem base, pastor? O argumento sem base é que eles estavam dizendo, lá em Gênesis 18, a Bíblia diz que se Abraão achasse 10 justos, a cidade seria... Então eles diziam, não, Deus não vai nos destruir, porque aqui tem mais gente justa. E o princípio de Deus é diferente. Deus estava dizendo, não pensem assim, porque cada um levará o seu próprio pecado. Cada um é responsável pela sua própria salvação. Mateus 16, 24. Quem quiser vir após mim, negue-se a si, tome a sua cruz. Gálatas 6, né? A Bíblia diz lá, cada um levará a sua própria cruz, seu próprio fardo. Então perceba que o argumento deles era sem base. Eles estavam em pecado, imoralidade, dizendo, olha, Deus poupou cidades, Moisés clamou pelo povo, Deus ouviu, Abraão também. Aí o Ezequiel disse, vocês estão enganados. Se nessa cidade, se você ler o texto aí, você vai encontrar, eu não vou ler aqui, mas se você pegar o verso 14, o verso 16, o verso 18, o verso 20, várias vezes Deus diz, ainda que no meio dela estivessem quem? Eita, irmão, eu fiquei pensando, eu lendo minha Bíblia hoje de manhã e meditando nisso aqui, eu disse, meu Deus, como é que Deus dá testemunho? 3 vezes, olha a ênfase, mesmo se nela, rapaz, para Deus dizer isso, mesmo se nela tivesse Noé, Daniel, eita, aqui tinha crença, menino. Aí tinha crença. Mesmo se nela tivesse esses 3 homens, ela não seria poupada. Eles apenas, está lá, eles mesmos seriam salvos, porque cada um é salvo pela fé que tem em Jesus Cristo. Aí tem irmão que diz, se Jesus vier agora eu vou agarrar na perna da mamãe, a oração da mamãe vai ser crente não, para tu ver. Olha para cá, desviado, olha para cá. Está filmando direito, Caio? Olha para cá. Tu que estás desviado, tu que estás no pecado, nas drogas, e tu fica. A mamãe, uma horinha dessa, tu morre sem Deus. Ou tu volta, porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um tome a sua cruz. Não existe essa negócio de transferência de unção, transferência de salvação, transferência de poder. Não, te acerta não para tu ver. Nem que nela tivesse quem? Noé, Daniel. Apenas eles salvariam as suas. Agora eu tenho uma coisa para dizer importante. Esse homem conseguiu salvar a vida dele e da sua evangelista. Esse aqui salvou a sua vida e a dos seus. Esse aqui salvou a sua família e os seus. Eita,
Sei não, e eu vou encerrar isso aqui. Seria mesmo Daniel. Alguns querem dizer que seria um patriarca antigo, porque dizem que o nome que aparece lá no livro de Daniel, a grafia não é a mesma, e lá por 1400 aproximadamente, o Shamirá, dizem que encontrou algo que tinha um nome escrito com o mesmo nome, não o mesmo nome do livro de Daniel, né? E aí dizem que o Ezequiel lá seria diferente, não seria o Ezequiel do livro aliás, não seria o Daniel do livro, mas não tem nada a ver. Alguns dizem que Daniel era novo, tem nada a ver. Daniel era contemporâneo de Ezequiel, e Deus não ia usar uma pessoa sem conhecimento de caráter, de vida santa, para usar dentro desse contexto. Essa questão do nome de grafia sempre tem erros de grafia. Então, eu particularmente acredito que fosse o mesmo Daniel do livro de Daniel, e não um Daniel que alguém tenta inventar por aí, como alguns tentam falar aí. Eu não acredito nessa particularidade, ok? Eu acredito que aqui o texto esteja falando realmente de Daniel. E por fim, vai ter um remanescente que, na verdade, Deus vai poupar esse remanescente por duas razões. Porque pela sua justiça serão salvos. 2, para mostrar que os ímpios pecadores foram punidos.